Você sabia que os elementos químicos eles podem ser representados de uma maneira que ele te mostra quanto de massa, quantos elétrons, quantos prótons e quantos nêutrons ele tem? Se você não sabia, fica comigo que você vai aprender tudo isso e muito mais agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. No vídeo de hoje, iremos observar as representações de um elemento químico e saber identificar quanto de massa, quantos prótons, quantos nêutrons, quantos elétrons esse meu elemento químico ele está representando para a gente, tá bom? Então vamos lá. Em uma representação química, a gente tem duas maneiras de representar o átomo. A gente tem em que estão um abaixo do outro. Nesse caso aqui vai ser o A, em que o A representa massa. Vou colocar aqui em cima A é massa. E logo abaixo deles teria o Z, que seria o número atômico. Z é número atômico. Ou você pode ter essa outra representação aqui, ó, em que o número atômico está embaixo no mesmo lugar, sempre o número atômico ele está no mesmo lugar embaixo. Ou você pode ter também essa massa aqui deslocada para a direita na posição superior, tá bom? São duas representações. E aqui embaixo você tem essas representações práticas, na verdade, do átomo de sódio, em que ele teria 11 prótons e teria 23 de massa. Já o átomo de cloro teria 11 prótons, que prótons é a mesma coisa de número atômico, tá? Por isso que eu estou falando aqui prótons e Z como sendo a mesma coisa. Z e P seria a mesma coisa. Prótons representa o número atômico e o número atômico também representa os prótons. Então, no cloro eu teria 17 prótons, que seriam 17 números atômicos, e com a massa de 35,5. Veja que a massa está um pouco deslocada para a direita. Outra coisa que você tem que saber, aqui, ó, que A, que é a massa, ele vai ser igual à soma de prótons mais o número de nêutrons. Se você observar aqui embaixo, ó, a massa dos prótons, ele representa 1 de massa, e os nêutrons também representam 1 de massa. A carga do próton, que é a carga positiva, que está no nosso núcleo do átomo, espero que vocês já saibam a estrutura atômica também, tem carga positiva. Os nêutrons têm carga zero, por isso que ele é neutro, não tem carga zero. Se você observar, logo abaixo, a gente tem aqui os elétrons com carga negativa, e a massa dele é mínima, muito pequena, 1 sobre 1836. Então a gente despreza a massa do elétron para determinar a massa de um elemento químico, tá? A gente leva em consideração somente os prótons e nêutrons. Aqui a gente teria uma representação um pouco mais completa, ó, em que o número de prótons está aqui abaixo, que seria o número atômico, né? Z é igual a P, sempre nessa posição. A massa aqui estaria acima do número de prótons, e aqui do lado a gente teria a carga, tá? Isso aqui é a carga do meu átomo. A gente não representa o número de nêutrons numa representação química, a gente representa massa, representa o número de prótons e representa a carga do meu átomo. E a partir disso eu consigo determinar quantos elétrons eu tenho, quantos nêutrons eu tenho, quanto de massa eu tenho, se eu conhecer algumas informações. Deixa eu dar um exemplo aqui bem clássico. Por exemplo, aqui nesse sódio. Tá? Eu sei que a massa do meu sódio é 23. Eu acabei de dizer a vocês aqui que a massa representada pela letra A é a soma de prótons mais nêutrons. Tá? A é prótons mais nêutrons. Se eu sei que esse meu A aqui ele é igual a 23, eu consigo determinar o seguinte, ó, sabendo que massa é igual a prótons mais nêutrons, massa eu sei que vai ser 23, esse meu 11 aqui embaixo, ele é meu número de prótons, mais nêutrons, que é o que eu quero descobrir. Se você resolver essa equaçãozinha aqui, você tem o valor do número de nêutrons. Mas eu posso pensar o seguinte também, ó, se eu tenho 11 prótons, quantos nêutrons somado com 11 vai dar 23 de massa? Porque eu sei que prótons mais nêutrons é igual a massa. 11 mais 12 daria 23. Então eu tenho 23 nêutrons aqui nesse meu átomo de sódio. Você pode pensar a mesma coisa aqui para o átomo de cloro, tá bom? E assim você consegue ir fazendo as determinações dessas representações. Uma outra coisa que a gente pode determinar é a quantidade de elétrons que eu tenho na minha representação. Quando eu tenho um átomo que não tem carga, veja que aqui em cima não apresenta carga positiva nem carga negativa no sódio, não tem carga positiva nem carga negativa. Quando não apresenta nenhuma carga, eu posso afirmar com certeza que minha quantidade de prótons é igual a de elétrons. Por que eu sei isso? Porque a carga de prótons é positiva e a carga de elétrons é negativa. Se eu tenho 11 prótons, são 11 cargas positivas. Para que a carga do meu átomo seja zero, porque eu não tenho carga nenhuma aqui em cima, eu tenho que ter também 11 cargas negativas. E para que eu tenha 11 cargas negativas, eu tenho que ter 11 elétrons, porque cada elétron tem uma carga de -1. Então esse meu átomo aqui ele tem 11 prótons, vou colocar aqui, ó, 11 prótons, tem
11 elétrons, ele tem 12 nêutrons e tem massa igual a 23. É esse tipo de jogo que você tem que saber fazer. Vamos entender agora essa questão das cargas, que seria os íons. Íons nada mais são do que um átomo que apresenta carga. Para que um átomo ele apresente carga, ele tem que perder elétrons ou ganhar elétrons. Quando se tem o ganho de elétrons, a gente diz que a carga do átomo ele é negativa. Quando a gente tem a perca de elétrons, a gente diz que a carga do átomo ela é positiva. Como é que você vai observar isso? Veja aqui esse átomo, que é justamente o átomo de sódio que a gente viu anteriormente, em que ele tem 11 elétrons. Aqui, ó, os elétrons são essas bolinhas brancas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Está representado aqui embaixo, ó, 11 elétrons. Esse meu átomo de sódio ele tem 11 prótons. A característica de um elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo. Você não pode dizer que um átomo de sódio tem 12 prótons, já seria um outro elemento, porque um átomo de sódio ele tem exatamente 11. A característica do elemento químico é o número de prótons. Que o número de prótons é igual ao número atômico, que é o Z, que é 11 também. E a massa aqui é 23, porque você somou o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se você tem 11 prótons, você vai ter 12 nêutrons para ter 23 de massa. Agora, se você comparar com esse elemento aqui do lado, o que foi que aconteceu? Se você observar, ele perdeu esse elétron daqui, perdendo essa última camada, essa última eletrosfera. Se ele perde um elétron, a gente representa ele como uma carga positiva. Se você observar aqui, ó, você tem 10 elétrons e continua tendo 11 prótons, porque é um átomo de sódio. Então, se você tem a perca de um elétron, você tem excesso de carga positiva. Você tem 11 cargas positivas e tem 10 cargas negativas. Então, por isso que você tem essa carga aqui de mais, ó, que representa a perca de um elétron, tá bom? Então, é importante que você perceba isso. A carga positiva representa a perca de elétrons. Esse tipo de átomo com carga positiva, a gente chama ele de cátion. Cátion com carga positiva. Veja um outro exemplo aqui que agora vai ser o ânion. O ânion ele tem excesso de carga negativa. Aqui eu vou ter 9 prótons, que são 9 números atômicos. Tenho 9 elétrons. Tá? Isso aqui eu tenho 9 prótons, tenho 9 elétrons, que é a característica do flúor. O flúor tem 9 prótons no seu núcleo. Veja que aqui é 9. Em que nessa camada aqui mais externa, a camada de fora aqui, ó, ele só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons nessa camada mais externa. Se você observar aqui do lado, ele agora está com 8 na camada mais externa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso indica que esse átomo recebeu um elétron, ele ganhou um elétron. Ele tem excesso de elétrons em relação aos prótons. Veja que aqui o número de prótons é o mesmo, 9. Por isso que ele é o mesmo elemento, por isso que ele é flúor e por isso que ele é flúor. Porque eu tenho o mesmo número de prótons, 9 e 9 prótons. Só que veja que agora eu tenho 10 elétrons. Eu tenho um elétron a mais em relação ao número de prótons. Então eu tenho 10 cargas negativas e tenho 9 cargas positivas. Por isso esse símbolo negativo aqui em cima do flúor representa o ganho de elétrons, o excesso de elétrons. Se eu tenho 9 prótons, eu tenho 9 do número atômico. Se eu tenho 19 de massa, quer dizer que eu tenho aqui 10 de nêutrons, porque nêutrons mais número de prótons dá o número de massa, tá bom? Massa é igual a prótons mais nêutrons, ok? Então a gente já entendeu o que são os íons. Quando eu tenho excesso de carga negativa, é um ânion, eu tenho mais elétrons. Quando eu tenho excesso de carga positiva, é um cátion, eu tenho a deficiência de elétrons. Tenho menos elétrons em relação às minhas cargas positivas, que são os prótons, tá ok? Agora, preencher essa tabela, a gente preenchendo ela, a gente consegue perceber como pode ser cobrado esse tipo de assunto pra gente nas questões, nas nossas provas, tá? Vamos lá. A gente vai preencher essa tabela aqui nos espaços vazios a partir dos dados fornecidos na nossa tabela. Número atômico tá faltando, ó. Só que eu tenho o número de prótons. Eu sei que o número de prótons é 83. Então o número atômico também é 83. Número de massa tá faltando. Eu sei que o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Se eu somar 83 mais 126, eu tenho a minha massa. 9 aqui dá 10 sobre 1, 209. Ó. Eu tenho 209 de massa. Outro exemplo aqui. Eu tenho o número de prótons, então também tenho o número atômico, que é 55, é a mesma coisa. Eu tenho o número de massa e tenho o número de prótons. Então eu consigo ter o número de nêutrons. É somente eu subtrair 133 menos
55. E assim eu chego no número de massa, que vai dar um total aqui de 78. Ó. Então aqui ele é 78 nêutrons, tá ok? E assim você vai preenchendo. Só fazer mais um exemplo aqui, ó. Número atômico 16, então quer dizer que eu tenho 16 prótons. Qual vai ser minha massa aqui? É somente eu somar 16 mais o meu número de nêutrons, que também é 16, que vai dar um total de 32. Então aqui eu vou ter 32 de massa, tá bom? Então assim que você vai fazendo, você consegue preencher o restante dessa tabela aí. Vamos ver uma questão realmente na prática de como pode ser cobrado isso para você, né? Questão bem simples, você não pode errar esse tipo de questão nas suas provas. Vamos lá. O íon de sódio, se ele é íon, é porque ele tem carga. Olha aqui a carga dele. Ó. Contém, ele quer saber quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons esse meu íon aqui contém. Vamos lá. Prótons, elétrons e nêutrons. Como é que eu determino o número de prótons? Está representado aqui embaixo. Ó. Então, nosso próton aqui é 11, sempre representado ali abaixo do meu elemento químico, tá? Sempre representado abaixo do meu elemento químico. Que o número de prótons é igual ao número atômico. Próxima coisa que eu quero determinar, o número de elétrons. Vamos lá. Ele está mostrando para mim aqui que meu átomo ele tem uma carga positiva. Ó. Se ele tem uma carga positiva, quer dizer que eu perdi elétrons. Eu tenho mais prótons, que é a minha carga positiva, em relação aos elétrons. E como a carga é 1 positivo, quer dizer que eu tenho um excesso de carga positiva em relação aos elétrons. Se fosse 2 positivo, seria 2 excessos de carga positiva em relação aos elétrons. Então quer dizer que eu tenho aqui nesse meu átomo 10 elétrons, porque eu tenho 11 cargas positivas e tenho 10 cargas negativas, que seriam 10 elétrons, por isso que tem um excesso de uma carga positiva. E quantos nêutrons eu tenho? Nêutrons eu posso determinar a partir da minha massa. Massa é igual a prótons mais nêutrons. A minha massa eu sei que é 23, eu tenho 11 prótons. Quantos nêutrons eu tenho que ter aqui para que eu tenha 23 de massa? Nêutrons aqui vai ser igual a 12. Então eu tenho aqui 12 nêutrons. Então minha resposta aqui é a letra D. 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Então é mais ou menos dessa forma que pode ser cobrado para você. Veja que não é um assunto difícil, mas é um assunto que lhe ajuda a entender assuntos futuros da química. A química ela tem disso, né? Ela tem os pré-requisitos, tem a química básica para você compreender assuntos um pouco mais complexos. E que, logicamente, se você souber a base, esses assuntos que seriam mais complexos vão se tornar assuntos fáceis para você, tá? Espero que você tenha compreendido. A nosso intuito aqui é fazer você ser aprovado no curso do seu sonho. Até a próxima, pessoal. Valeu!